uma coisa aqui. Opa, 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 opa. A grana já tá aqui, galera. E nós estamos na Rádio Imaginário, Rádio Web também, para essa entrevista que vai ser muito show, muito bacana. E olha só, para a galera da rádio, né, daqui a pouquinho a gente entra, 3 minutinhos aqui, ainda estou preparando algumas coisas. Eu vou chamar a galera aqui pra gente, viu? Conversar. Só um momento. Tchau. Como eu falo, galera, aqui deveria ter um mecanismo para mandar para todos ao mesmo tempo agora. Bom, galera, é o seguinte, boa noite para todos, boa noite, Rádio Imaginário. Vou chamar aqui minha convidada. Papo que vai ser muito show. A galera da Rádio Imaginário também já está aí, todo mundo a postos. Porque, olá, boa noite, tudo bom, minha querida? Oi, Mauro, boa noite, tudo bom? Tudo, tá me escutando bem, a galera também, estamos me escutando bem, galera, boa Sim. noite a todos vocês. Bom, você é carioca, psicóloga, escritora radicada na França, brasiliense de coração, que legal, que bacana. Boa noite e obrigado por aceitar o convite de Nos Bastidores. Mauro, eu que agradeço pelo convite, tudo isso é verdade. E Brasília é o ponto onde eu coloco aquela pontinha do compasso, e aí eu posso ir para todos os cantos, mas Brasília é a minha cidade do coração. Que maravilha, que show. E você já, eu vou começar logo, pá, assim que é o seguinte, você publica seu primeiro livro, né, que é o Alma Gesto, isso? Sim. Contos anímicos, ok. Qual foi a emoção desse primeiro livro? E aí você vira e fala assim, eu sou escritora? Não, não, de jeito nenhum. Eu publiquei por acaso, eu publiquei por incentivo do Tagore. Isso já tem um tempo, acho que foi 2009, 2010 por aí. Eu estava fazendo outras coisas, pedindo outros serviços para Tesauros e ele me perguntou se eu escrevia. Na época ele estava na Tesauros. Aí eu mostrei alguns contos, ele gostou muito e me incentivou a publicar o que seria o Almagesto, que é um livro de contos.
Mas foi por acaso, ou aqueles acasos lindos da vida que são estrelas brilhando. Mas não, não tem essa coisa de. Bom, eu não tenho publicar um livro e me chamar escritora. Na verdade, hoje em dia eu escrevo psicóloga e escritora, porque eu já publiquei alguns livros, Mauro, mas eu tenho tanto respeito por essa palavra que, que ela engasga um pouco. Às vezes eu falo, sou uma pessoa que escreve, ou então eu estou escritora. É um... Olha, vou ser sincero com você, eu vou até mostrar para a galera alguns livros aqui, ó. Esse aqui eu estou terminando. Um outro lugar na solidão, que você participa, junto com Linhares e com Capucci. Caput. Isso, Marcelo Capucci. O Refúgio das Borboletas, que a gente vai falar dele também. Entendeu? Isso aí, galera, só para vocês saberem que ela não é escritora, tá? Ela nem se. Eu sou confiado também com, né, o Fauzi, que é seu irmão, e também a casa, né, a casa da vida, Na isso, vida. a casa da vida, exatamente. Então, assim, a gente vai falar de tudo isso aqui, mas olha só, e ela diz que não é escritora. Porém, eu pergunto, o escritor é um pouco de jornalista, de psicólogo, ou é um pouco de quê, afinal? Ah, eu acho que o escritor ou a escritora, né? Essa atividade é ser peregrino. Eu me sinto uma peregrina quando eu começo a escrever um conto, um artigo, no caso, essa biografia da Glorinha, que é A Casa da Vida. Agora eu estou escrevendo um outro livro de contos. Eu me sinto peregrinar por vários universos que são um pouco biográficos, autobiográficos, mas que também têm um olhar de consultório, né? São quase, não sei, quase 30 anos, ou um pouco menos, mas enfim, na área da psicologia e eu vivi muitas histórias dentro de um consultório que me marcaram muito e que tem uma influência enorme no meu olhar sobre a vida, sobre a construção do masculino, do feminino, da paternidade, maternidade, enfim, aquela coisa toda que aparece no consultório, isso tudo faz parte. Então eu vou peregrinando por sentimentos, por ideias, por inspirações, e é uma palavra que eu gosto muito, peregrinar. E poesia? Você escreve? Por que não? E por que não? Por que Escreve não? também? Tem algum livro? Não Oi? tem? Pensa em ter? Escreve alguma coisa relacionada? Tem algum livro? Pensa em ter? Olha, no momento eu estou trabalhando num livro de contos, mais um. Uhum, tá legal. E é o que está agora em cima da minha mesa, passeia comigo, um pedacinho de papel que eu vou anotando, põe na bolsa, ideias que eu gravo, enfim, é esse processo de, Legal. de imaginar o livro. Vamos ver. É, vamos ver, quem sabe aí, né, galera? Quem sabe nos bastidores ainda não descobre um poema dessa mulher. E poema eu ainda não usei, eu não sei, ainda não, não cheguei lá. A Clarice Lispector, né, ela falava que poesia era muito difícil de se escrever. Uhum. Talvez perguntaram para ela, né? Você escreve poesia e tal, poemas e tal? Ela falou, não, porque eu acho muito difícil. Eu fiquei assim, falei, é interessante essa análise, né? Do poema Eu, ser. eu concordo. Às vezes que eu tentei, eu achei pueril. Eu falei, gente, isso não mostra nem para mim mesma. Não vai deixa por aí. Agora a vida ainda é longa, né? Espera. Com certeza, com certeza. Galera, boa noite a todos aí que estão aqui na nossa live. E quero te falar também, Adriana, que nós estamos numa rádio, sendo transmitido também, Rádio Imaginário, Rádio Web. Então, assim, nós estamos em dois canais aqui, tanto no Instagram quanto por aqui. Quero dar boa noite a todos aí. Se você quiser dar boa noite a alguém em especial, fique à vontade, tá? Pode falar com o pessoal que Dou tá aí. boa noite a todo mundo que participa, que está aqui, que está compartilhando tempo de vida com a gente. Isso é tão importante, eu dou muito valor, compartilhar tempo de vida.
Isso é legal. energia. Fios da Memória, né? Um guia para escrever de si mesmo, premiado, né? Com menção honrosa no PEA 2013, Book Export America de Nova York. E também com contaria de Helena Silveira, é isso? Como Isso, é isso. trabalhar a quatro mãos? No caso desse livro, ele tem uma pegada interessante, porque é um livro e é um jogo de cartas. Helena Silveira é uma terapeuta corporal lá do Rio de Janeiro, e a gente é muito amiga. E ela, na época um pouquinho antes do FIOS, enfim, ela tinha alguns grupos de mulheres. E dentro do grupo de mulheres, ela começou a trabalhar com uma metodologia muito simples e muito eficaz, que ela chamava de conversa dirigida, que eram umas cartinhas com palavras. E aí as pessoas iam tirando palavras, compondo, falando sobre aquilo, enfim, fazendo jogos associativos. Era um jogo. E aí, nesse livro, com esse livro, a gente resolveu organizar esse jogo. Então, dentro do livro tem um jogo de cartas, são 111 cartas, cada carta com um tema ou com uma palavra, palavras do dia a dia da mulher. Esse livro é um livro muito focado para o público feminino, que tem a ideia de convidar mulheres a refletirem sobre a sua construção de identidade, principalmente mudanças nessa construção de identidade. Quando eu penso assim em mim, ou a Helena pensa nela, enfim, as pessoas dos grupos de mulheres e tal, em uma geração a gente mudou muito. A minha mãe viveu num formato antigo de vida, dona de casa, mãe, era um outro papel. Esse papel ela me transmitiu, mas esse papel eu não aceitei completamente. Então, em pouco tempo, aconteceram muitas mudanças. A próxima geração já traz outras mudanças. E a ideia de brincar com esse jogo de cartas é convidar pessoas através desses jogos, escreverem sobre si ou trocarem ideias. Então, às vezes, você pode fazer. Eu usei muito isso no consultório. Tinha os jogos de cartas e eu convidava as minhas pacientes através dessas cartas com palavras, comporem a linha do próprio tempo, a linha da vida. Como é que foi o meu passado? Como é que foi a minha infância? Escolha as palavras que têm a ver com a infância. Como é que eu quero que seja o meu envelhecer? Escolha as palavras que correspondam ao meu imaginário de envelhecer. E a partir desse imaginário eu posso construir recursos para lidar melhor com o envelhecer. Então, esse joguinho de cartas aí, que é muito simples, é muito eficaz. Foi até usado em alguns grupos de teatro amador para construção de personagem, enfim, acabou extrapolando um pouco a ideia que era basicamente trabalhar com identidade feminina. Aí um grupo de homens acabou pedindo para a gente, para a Helena e eu, para a gente fazer Fios da Memória versão masculina, mas acabou não acontecendo. Quem sabe acontece. Porque porque a vida muda muito. Os homens também têm extrapolado certos papéis já configurados há milênios, e às vezes há necessidade de repensar isso. E essa forma de repensar com cartas e com escrita e com diálogos é uma forma que pode ser muito leve, mas pode, apesar de ser leve, ela é profunda. Leveza e profundidade andam bem nesse aspecto. Interessante. Estão perguntando aqui qual é o nome do livro. O nome do livro é Fios da Memória, um guia para escrever de si, né? Um guia Isso. para escrever de si. Fios da Ele foi, Memória. ele foi lançado pela Tesauros. Eu acho que está esgotado. Eu acho que está esgotado, mas, enfim, Tesauros está agora que fez a edição. É isso. Aí a gente tem como se diz, né, uma nova remessa aí, de repente. Pois Se é, de esgotado, a repente gente, né? é um bom momento. Ele foi lançado em 2010 por aí, e enfim, por que não? Mais uma edição. Até porque, assim, é um livro interessantíssimo, né? Eu não conhecia, na verdade, quer dizer, não conheço, né? Não tenho ele, mas eu gostei da ideia, dessa questão das cartas e, de repente, né, dessa configuração. Eu estou escrevendo um livro agora de contos, eu não sou muito de contos, quer dizer, mini contos, na verdade, Uhum. com uma amiga minha, que é uma escritora, que é a Custódia Volner. E, como você falou das palavras, a nossa ideia é, por exemplo, jogar palavras, como se diz, avulsas, né? Palavras mesmo, tipo carro, né? Vamos dizer que sou eu e você. Aí, então, eu viro para você e falo assim, ó, carro, faz um mini conto até com 15 linhas com esse nome carro, e você vira e fala para mim uma palavra qualquer, sei lá, memória.
Aí eu tenho que me virar nos 30 e fazer. Eu achei interessante essa questão também, né? De como você pensa nessa questão de como será a sua vida e quais as palavras definiriam isso. Eu achei interessante isso. E para os É homens por... também, viu? Perdão? E para os homens também, por Para os favor, homens faça. também. A gente tem imaginários, né? Imaginários de passado e imaginários de futuro. Interessante na questão de usar a criatividade não só do ponto de vista literário, que é fundamental, mas também do ponto de vista de uma autoterapia, uma descoberta de si, construir recursos para que o imaginário de futuro possa ser enraizado, possa ser concretizado, é um processo muito bonito. Não fica só num devaneio, eu gostaria que, mas sim, eu gostaria que tal e tal coisa acontecesse, e o que eu poderia fazer para que tal e tal coisa, dentro das possibilidades, acontecesse. Desenvolvimento de recurso é muito bacana. Até porque nessa questão assim, a gente pensa muito, né? Deseja-se muitas coisas e, ao meu ver, tá? Por favor, não é ao meu ver. Às vezes a gente não consegue, ou as pessoas não conseguem realizar. É aquela coisa do final do ano. O que que eu vou querer para o ano que vem? Aí você faz a lista e chega no final do ano, da lista, talvez você tenha feito uma ou duas, talvez você não tenha feito nada, e fica nesse processo. E eu acho interessante essa questão de não só se imaginar, mas também tentar, no máximo, se concretizar isso aí. Por falar nisso, né, e você estava falando de vida e tudo mais, e essa Casa da Vida, baseado numa história real, né, baseado numa história real, ganhou prêmio também, muito legal, muito bacana, parabéns pelos prêmios que você ganha. Isso é porque, olha só, eu vou começar a falar assim, ela falou que é aprendiz de escritora, imagine quando ela chegar a ser escritora. Não, é... Bom, enfim, Mas, voltando aqui à vou fazer uma pergunta, terapia para isso. vamos. Você ganhou o prêmio, né, que foi o International Latino Books, o Book Award dos Estados Unidos. Salvo engano, acho que é em Los Angeles. Salvo engano, Sim, sim. acho que é em Los Angeles isso. E como é que foi esse processo? Como é que você conheceu? Assim, qual a ideia desse livro? Vamos falar um pouco desse livro, que o pessoal não conhece ainda. Né? Como é que você chegou a esse livro aqui? Olha, essa é uma história do coração, realmente ela é emocionante. Ela começa com um atendimento enquanto psicóloga. Uma amiga, isso foi há 20, sei lá, anos atrás, e uma amiga me pediu para eu ir a Taguatinga fazer um atendimento, porque uma mãe tinha perdido seu filho, ele tinha sido baleado na porta de casa. Ela tinha se trancado no quarto e não queria mais sair. Fechou tudo e estava lá naquele escuro, naquela escuridão já há 2 dias. Então, ela me chamou e eu sempre tenho essa coisa assim com a expectativa que as pessoas têm em relação à minha profissão de psicóloga, né? Ou super valoriza e acha que eu vou lá, falo 3 coisas e pronto, ou então desvaloriza completamente porque ela vai lá falar coisas, são só palavras. Então, às vezes tem essas expectativas exageradas de uma forma positiva ou negativa. Mas eu fui e não sabia bem, falava, meu Deus, o que eu vou dizer para uma mãe numa condição dessa? Enfim, aquela coisa que a gente se pergunta numa situação dessa. Chego lá, entro no quarto, tudo escuro, consigo chegar perto da cama, segurei na mão dela, sentei assim e fiquei em silêncio com ela por muito, muito, muito tempo. Muito tempo. O diálogo que eu transcrevo no livro, ele parece ser de 5 minutos, mas ele levou muito tempo. E, e a partir de um momento ela, não sei, ela começou a conversar comigo, dizendo que aquilo ali era um túmulo e que ela não queria sair desse túmulo. Tempos, aceitação, aceitação, aceitação. A partir desse momento que durou muito tempo, eu resolvi que eu queria conhecê-la, porque aquela situação me triturou. E ao mesmo tempo ela me comunicou uma força muito grande, muito amor, muito tudo. Principalmente quando você entra no lar da criança Padre Cícero, que é onde ela mora e trabalha, você vê 800 fotografias de criança, Glorinha jovem, Glorinha velha, Glorinha isso, Glorinha aquilo. Glorinha é essa senhora. Aí eu decidi ir lá de novo uma semana depois para ver como é que ela estava.
E levei um livro sobre luto, porque eu pensei, essa história foi tão dramática, ele morreu literalmente na porta da casa dela, ela ficou com ele nos braços, eu falei, bom, vamos fazer luto, aprender isso juntas, eu e ela. Levo um livro e ela agradece, recusa e fala, não quero, não posso aceitar. Por que não, Glorinha? É porque eu sou analfabeta. E isso me chocou, porque aquele lugar é um lugar lindo, é bonito, aqueles bercinhos, aquele lugar de acolhimento de crianças, tanto a creche quanto como o abrigo, tudo é muito lindo. Ela é a coordenadora daquilo, ela coordena 180 funcionários, acolhe 700 e poucas crianças diariamente e ela não sabe ler. Aquilo para mim soou como um outro planeta. E aí eu quis conhecê-la. E passei aí, insistentemente, conhecer o trabalho dela. Quando eu conheci esse trabalho, e como ele funciona, e de onde ela vem, e que vida ela levou, e que história que ao mesmo tempo traduz uma miséria humana que a gente conhece, da pobreza total do nosso país, vários tipos de pobreza, que vai desde a pobreza financeira até todos os outros que vêm a reboque, como a Glorinha disse, pobreza é algo que permeia gerações, você não combate a pobreza rapidamente. Aí eu falei, bom, essa mulher eu vou ter que escrever. Eu vou ter que escrever porque ela tem uma competência, ela é linda e se arruma e é para frente e dá aquelas gargalhadas maravilhosas de uma diva. E aquilo tudo não encaixava nessa pessoa. Eu fiquei muitos anos pedindo para escrever a biografia dela e ela não aceitou. Mas foram muitos anos. Porque ela dizia, a minha história é muito densa, é muito triste, tem muito abandono. Ela, ao longo da vida dela, ela acolheu algo em torno de 3.000 crianças. E a primeira casa de acolhimento foi quando ela mesma morava num barraco. Então não tinha aquela coisa, deixa eu me estruturar primeiro para acolher. Não. Ela foi abandonada na infância, ela era subnutrida, desnutrida. Ela teve, enfim, aquela coisa pesada da mais total miséria e ela falou, bom, eu tive isso e eu vou fazer com que outras crianças não tenham. E essa competência e essa amorosidade vem ao longo da biografia dela. Eu insisti muito, eu falei, não, Glorinha, todo mundo vai querer saber a sua história, porque ela é quase impossível. E aí foram É, alguns anos de gravação, de coisa, enfim. E aí gerou a Casa da Vida, que é um extrato da vida dela, na verdade. nossa. Foi assim, foi assim. É impressionante. É a biografia mais incrível que eu conheço pessoalmente. A gente conhece Mandela, Gandhi, Madre Teresa, pessoas incríveis, e elas são todas incríveis, mas elas estão longe. A Glorinha está aqui em Taguatinga e ela está viva. Legal, que bacana. Essa é a diferença. Realmente, essa é a diferença, né? Você está aqui, você está vivendo isso. E você falou uma coisa interessante, né? Parece outro planeta. É muito É. surreal você pensar nisso tudo e as pessoas às vezes acham que não existe isso. E né, dentro de um livro ou na vida real algo que fosse uma ficção, mas não é. Tá aqui do lado, e não é só ela, né? Ela é uma que a Sim, gente, você conheceu, né? E que você conseguiu colocar dentro de um livro para que outras pessoas conheçam também, né? Mas tem tantos outros aí que a gente tem. vê que Tem. são... Na estrutural tem a Abadia Teixeira, que eu amo de paixão, mas é outra que fica escapulindo, que não quer que eu escreva. Enfim, eu vou tentando. Ah, claro, com certeza. Qual a dificuldade, além dessa questão de não querer ser escrito, né, ter a sua vida, né, nos livros? Quais outras... Teve alguma outra dificuldade em fazer uma biografia? Você tem essas questões, por exemplo, editoriais, arrumar, ou não, o Tagore já é um parceiro, você já está aí com a editora dele. Como é que é isso para você, além dessa questão? Qual a dificuldade que você teve para realizar essa biografia? Teve alguma? Olha,
Eu acho que eu tive as dificuldades normais desse processo, que eu tive que aprender toda uma questão jurídica de autorizações, né? Muitas pessoas deram entrevistas. Eu não entrevistei só a Glorinha, eu entrevistei um monte de filhos, porque ela foi trazendo gente para casa. Então, foto de família, uau, tem uns 50. Então, assim, teve uma questão que eu fui aprendendo, que são as questões jurídicas de autorização, de uso de pseudônimos e uma série de coisas que no começo eu não fazia ideia que era assim. A questão com o Tagore, que eu acho legal, é que a gente já é bem parceiro e, e eu confio muito no olhar dele como editor. O Tagore discute livros. Né? Eu lembro que durante esse processo eu tinha tanto material que eu não sabia o que fazer com aquilo. E ele leu pedaços que eu tinha escrito, ainda sem saber como estruturar. Será que eu faço em ordem cronológica? Sim, não, viagem no tempo, tá, e discutiu comigo. Eu lembro que a gente saiu para almoçar, foi um almoço que durou um tempão, porque tinha esse bloqueio do que fazer. E nesse sentido é bom ter um editor parceiro, porque ele leu, discutiu comigo, me deu algumas ideias e a partir daí o processo destravou. A partir daí realmente o manuscrito fluiu. Então, isso eu acho muito legal numa editora. É claro que o Tagore sempre fala que a editar fora de um eixo, Rio e São Paulo, essa coisa toda que todo mundo fala é mais complicado, isso aí não é novidade para ninguém. Mas essa parceria, o olhar dele para textos, o olhar dele é incrível. E para mim é muito importante ter essa parceria. Legal. Bacana, bacana mesmo. É. E, bom, pelo que eu entendi, você já pensa em fazer outras, né? Outras biografias. Tem Sim. alguém já direcionado na mesma linha ou não? Você pensa em outras Sabe o que que pessoas? é, Mauro? Eu tenho um compromisso muito pessoal e sério com a questão da preservação da memória. Então, eu estou trabalhando agora num projeto biográfico da Clara Brandão. E a ideia como de Glorinha, é perpetuar memórias que se perdem. Uhum. E as mudanças na nossa sociedade são muito rápidas. E a gente tem um olhar como diz o Nelson Rodrigues, os brasileiros e brasileiras têm complexo de vira-lata. A gente olha para fora e fala coisas incríveis, como, por exemplo, sinônimo de qualidade é dizer parece coisa de primeiro mundo. Quem disse que o tal do primeiro mundo só tem coisa de qualidade? Como é que é isso? Essa coisa do complexo de vira-lata que todos nós temos, e não só no Brasil, mas quem mora do lado de baixo do Equador, enfim, é algo que mata a nossa memória, porque a gente está sempre olhando para fora, para biografias de fora. Não tem nada contra as biografias de outros países. Eu mesma moro na França, tenho ancestrais franceses, gosto muito, tá tudo certo, não há problema algum, não é um olhar crítico negativo sobre o que acontece no tal do primeiro mundo. É um olhar de quem adoraria que o brasileiro e a brasileira cuidassem daquilo que é seu, daquilo que nasceu aqui e que dá conta de viver e sobreviver, apesar de todo mundo querer o tal do negócio do parece coisa de primeiro mundo. Não, parece coisa daqui da gente. E isso se reflete em várias situações. Outro dia eu estava andando aqui na rua, fui comprar um shampoo, aí tinha lá na farmácia assim, shampoo sei lá o quê, fórmula francesa, fórmula italiana. Se você colocar um nome estrangeiro, as pessoas já associam com qualidade. Se você colocar shampoo fórmula brasileira, perde. E isso, e voltando para a questão da memória, eu tenho um compromisso com memórias importantes da nossa cultura. Ah, E isso para mim é mais importante do que escrever conto, que eu adoro, eu vivo escrevendo. Mas essa coisa. E com a mudança rápida, com a globalização, com a importação de tudo, isso se perde. E eu gostaria muito de dar minha contribuição para que as memórias daqui fossem conhecidas por nós. com certeza. Eu falo muito sobre isso. Eu sempre, né, nessa questão. A Cecília Meirelles, por exemplo, que eu amo de Ah, paixão.
ela tem Uhum. uma filha chamada Cecília. Ela fala no poema chamado A Marcha, né? As aves trazem mentiras de países sem sofrimento. Sabe? Nossa. Então, assim, porque tem. Nesse poema, né? Esse poema ele é bem interessante, porque ele também trouxe aquela questão do Fagner, né? Do livro, da música Canteiros, veio dela também, desse poema, né? Quando Hum, penso em você, fecho os olhos de saudade, né? Já não tem o que ele fala, né? Quando penso em você, não, que ela escreve, quando penso no seu rosto, e ele vai e coloca como penso em você para dar hum. musicalidade para saudade. Então, esse é o poema. E ele traz também isso, né? As aves trazem, né, notícias, mentiras de países sem sofrimento. E aí você estava comentando essa questão do complexo de vira-lata, né? E eu sempre, né, como você também, assim, eu conheço, vejo, sabe, essa questão de, poxa, ter filmes, livros e tudo, falando e mostrando a sua memória. Os americanos, eles fazem muito isso, né? Você conhece jogadores de beisebol, de futebol, de beisebol, de basquete, escritores, músicos e tudo, com documentários e várias vezes, várias coisas. E aqui no Brasil, hoje em dia, a gente até consegue, né, Sim. ter isso aí, mas teve uma época que isso aí nem tinha. Como é que você conseguia? Era raro você conseguir um documentário sobre qualquer assunto que você talvez se interessasse. Eu lembro que um dos primeiros documentários que eu vi foi do próprio Drummond, que é As Sete Faces, que Uhum. não é fácil de achar, é muito difícil, sabe? Então, assim, e que às vezes você, até para conversar, né, para as pessoas, pô, mas você viu aquele documentário, você conhece? Não, nunca vi, nunca. E realmente esses registros, eles são importantes. Eu concordo com você. A gente tem sim que mostrar e colocar essa memória sempre ativa para as pessoas e para essa geração. E hoje em dia, nesse instantâneo de, né, há 2 minutos atrás é uma notícia, daqui já é outra, aquilo já foi, né? Realmente é legal, é bacana. E parabéns pelo seu trabalho nesse sentido. Sério mesmo. Obrigada. Olha, E vou ser sincero. Mauro, fazer um parênteses aqui, que a Helena Silveira está nos assistindo, a coautora do Fios da Memória. Ela está aqui Opa, e obrigado fiquei aí. muito feliz com a Obrigado, presença dela. Helena. Helena, sua linda, um beijo. A gente começou essa live falando dos Fios da Memória e você está aí. Obrigada pela presença. Obrigado a todos aí que estão aí presentes. Estamos aqui com a Adriana, né, que a gente já falou do Fio da Memória, já falamos de outros. E também quero parabenizar a Helena aí também pelo trabalho, né, e convidá-la, quem sabe uma hora dessa, nos bastidores com a Helena também, e por que não? Entre em Sim, contato comigo aí pelo direct, aí a gente combina aí uma entrevista que vai ser muito legal também, vai ser show de bola. Querida, voltando aqui às nossas perguntas, você falou com relação a isso, a questão do síndrome de vira-lata. Aí eu te uhum. pergunto também, sabendo que na Europa, né, você, né, conhece e tudo mais, o mercado editorial tem outro viés, não só na Europa, né, outros países, não todos, mas outros países também têm. É mais fácil ser escritor na França? Tem o mesmo problema? Não tem nada de novidade? Como é que é essa história aí? Porque, assim, exatamente para dar uma desmistificada nessa coisa de mas se eu fosse americano, minha vida não seria assim, mais ou menos por aí. Seria sim. É um mercado que está mudando muito, existem muitas possibilidades de edição, né? Antigamente era uma coisa elitista ser escritor, poucas pessoas ousavam, né? Poucas escritoras e tudo mais. Hoje em dia o processo está democratizado, o que é ótimo. Por outro lado, é muito difícil lá na França e na Alemanha, que são dois países que eu conheço relativamente bem, encontrar simplesmente um editor que fale, eu banco seu livro. Isso é. Aí você tem que ter ganho, sei lá, um concurso ou alguma coisa diferente para você chegar por outro viés. Existem, como aqui, pequenas editoras, existe a publicação
por conta própria, né? A pessoa paga para Independente, né? publicar e vende o seu livro. É exatamente a mesma coisa. As mídias sociais são muito utilizadas para venda de livros. Existe uma coisa que eu gosto muito na França e que eu não sei como anda isso aqui no Brasil. Eu devo estar desatualizada. As associações literárias, como você tem no Cruzeiro. Ah, Uhum. na Academia de Letras, né? Essas questões que congregam pessoas e que possibilitam ajudas mútuas, relações de cumplicidade, fazer pequenos eventos, mini feirinhas de livros aqui e ali, porque as associações se juntam, né? Isso eu vi muito acontecer na França e acho que é bem bacana, porque o mercado editorial, o mercadão grande, aquela coisa mais capitalista, ele é de difícil acesso, ou os autores franceses reclamam igualmente que eles não ganham nada. Assim, publicam, escrevem, fazem, acontecem, e depois o retorno da venda de livros é mínimo. Então, são sempre os mesmos problemas e, por outro lado, busca de soluções criativas, como essas mini feiras de livros que eu te falei, associações que promovem coisas, enfim, as pessoas vão buscando novos caminhos para mostrarem o seu trabalho. Aqui, né, você até comentou, aqui realmente em Brasília tem muita academia, né? Tem Uhum, várias academias, salvo engano, acho que são 14 academias, tirando os coletivos, né? São vários e tudo mais. Questão de feiras literárias, o pessoal espera muito pela Feira do Livro de Brasília, pela Bienal, né? Mas assim, feiras esporádicas é muito difícil, muito raro. As pessoas tem uma coisa que eu particularmente, né? Claro, você até como psicóloga, né, sabe muito mais do que eu, mas existe exatamente um ego natural, não por ser escritor, não por ser nada, mas a pessoa, né, da pessoa, um ego natural, a gente tem uma vaidade natural. Só que quando você fala de arte, independente dela, seja na música, seja na literatura, seja em qualquer, parece que o negócio infla e muita gente entra num desse. Está melhorando. Eu, particularmente, vejo que as pessoas estão começando a ter um outro olhar de agregar valores e de se juntar e fazer algo diferente. Mas ainda existe, infelizmente, essa questão de que eu vejo que não dá para você colocar muita gente ou, de repente, agregar tanto sem que um ou outro, eu até comentei que em Brasília tem mais de 4 mil escritores. Eu até brinquei com você quando eu fui à sua casa. E se cada um desse R$ 20 para fazer uma feira só de escritores de Brasília, a gente teria uma feira muito legal. Então, assim, tem esse lado que, para mim, pelo menos, eu vejo assim que está melhorando, mas que a gente não consegue trabalhar 100% nesse sentido. Vamos fazer algo para mudar. As pessoas uhum, esperam muito pelo outro ou pelo governo, uhum. principalmente muitos artistas. Como é que você vê isso? Eu tô, eu tô impressionada com o que você está falando, porque eu acho que isso é um fenômeno um pouco transcultural, né? Legal. É transcultural. Porém, as próprias iniciativas. Veja agora, por exemplo, que bacana que foi o eixo literário que foi criado, né, com a participação de autores, de vários autores de Brasília, para participarem da Bienal Internacional de Pernambuco no começo de outubro, né? Então, vários. E o que aconteceu ali? Exatamente isso que você falou, as pessoas se cotizaram e sem qualquer apoio de oficial, por várias razões, não funcionou. Qualquer apoio de governo, a gente foi. Então, ali houve e as pessoas que foram, né? Eu fui, o Alexandre Lobão também foi, tudo mais. As pessoas que foram, elas se empenharam, claro, em vender seus livros, é mais do que legítimo, mas também apresentaram o catálogo do eixo literário que foi feito. Então, se a pessoa queria outra coisa, apresentaram um livro do colega, da colega. Ali eu imaginei se é o que você propõe aconteceu de uma forma bastante bonita. Um stand super simples, mas muito funcional, que foi bem visitado. Então, ali tinha isso. Pessoas se juntaram e falaram, bora, bora.
Acho que deu certo. Não, a iniciativa do pessoal, do Tagore, do Do Linhares, Linhares. É. do Marcos Linhares, do Tagore, com o Instituto Fazer o Bem, né, de toda a Tagore e o Sindicato dos Escritores, foi excelente. Foi. Né? Eu não estava lá presente, mas o meu livro estava presente, Sim. então, de certa forma, eu estava presente, mas achei interessante porque é exatamente isso. É nisso que eu penso, nessa questão. Não é de eu mostrar o meu trabalho apenas, é mostrar o meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho de qualquer pessoa, independente do que vai acontecer com o meu. Eu acho que assim, é o olhar do todo. O que nós fazemos muito na academia. A Academia das Letras tem muito isso. A gente mostra todo mundo. A gente não mostra o mal. A gente mostra todo mundo. Ou Uhum. mostra todo mundo ou não mostra ninguém. É bem, sabe? A ideia é bem essa. Mas, enfim. Vamos lá, galera. É o seguinte, eu quero te perguntar sobre esse livro aqui. Eu sou confiável com o Fauzi Manzur, que você trabalhou junto com ele. Primeiro, um grande escritor também, conheço. Né? Vou até chamá-lo para entrevista também. É difícil achar o homem, mas tudo bem. É difícil achar o homem, mas beleza. Querida, reflexões sobre a autocorrupção. A minha pergunta é o seguinte: na vida nós nos autossabotamos? Ah, com certeza. A autossabotagem faz parte da história. Na verdade, tudo faz parte da história. Nós somos seres humanos. É bem banal. Seres humanos com um leque de possibilidades. Da pior possível à melhor possível, todas as possibilidades estão dentro da gente. A questão é o que que você alimenta e qual é o seu processo de se tornar lúcido, ou seja, o processo de autoconhecimento, como é que isso funciona. E e sabotagem, por exemplo, é uma coisa interessante, porque quando eu invisto num processo de lucidez, seja ele uma terapia, ou não precisa ser terapia também, existem outras formas, talvez fazendo arte, a partir do momento em que eu desenvolvo um olhar lúcido sobre um comportamento X e eu reconheço que eu me saboto, eu posso formar recursos para lidar com isso, principalmente porque sabotagem é interessante. Às vezes a gente anda em círculos ou repete os mesmos erros. E esse é um bom começo para a gente se autoanalisar. Quando a gente repete os mesmos erros ou os mesmos tipos de relacionamentos com as mesmas características e dinâmicas e só muda o nome da pessoa, depois de um tempo, isso já é uma super dica para a questão da autossabotagem. E aí, voltando para o Fios da Memória, né, para esse livro, em parceria com a Helena, esse jogo de cartas para construir recursos no futuro é bastante interessante, porque eu não quero fazer aquele erro que eu estou fazendo sempre. Ok, como eu posso fazer para identificá-lo já no seu embrião, para não ter que ir até o fim de um negócio esquisito para depois falar, caramba, não devia ter feito isso. Então, é um olhar sutil, válido, é usar seu tempo de vida para ficar consigo mesmo. É investir tempo de vida para ficar um pouco quieto, fazer pausas, não ficar o tempo inteiro doando energia para o outro, para o mundo, para as atividades, mas dar uma aquietada, sabe? Quando a gente se aquieta um pouco, talvez até venha um certo desconforto, e a partir desse desconforto eu posso tentar imaginar o que que é isso. É um começo. E esse livro ele propõe isso, né? Você tem ele aí? Um exemplar dele aí para mostrar para a galera aí, pelo menos a capa dele? Não? Você também Não, não não tem esse tenho, livro. não tenho, Está não tenho. esgotado, galera. Tá com Está o esgotado. Tagore, inclusive. Eu concordo que realmente, do jeito que esse livro ele esgotou rapidão, cara. Ele Muito esgotou legal. rapidão porque é muito interessante. A gente vive chafurdando em escândalos de corrupção de todas as formas, de todos os lugares. E é muito interessante o falar disso como se fosse algo externo a nós, o que muitas vezes é. Mas não precisa ser só isso. Como eu faço quando o tal do jeitinho me convém? Né? O que que se eu, a gente pode ser parte do problema, parte da solução, e normalmente a gente é parte dos dois. Então, com qual empenho eu quero realmente perceber o quanto que eu
promovo pequenas corrupções diárias, sendo que nas grandes eu falo que é um absurdo. Isso tudo é muito interessante de olhar. E nesse livro, o Fauzi conseguiu encontrar uma linguagem muito simples para falar de coisas muito complicadas. Por isso que eu acho que ele realmente foi um livro que deu certo. Com certeza, eu gosto, já li algumas coisas dele e realmente é interessante essa. Assim, eu acho que você também, não sei, outros escritores, mas a gente tem muita coisa para ler, né? E às vezes as pessoas Sim. falam, pô, você leu meu livro, não sei o quê. Olha, vou ser bem sincero, eu recebo, eu consigo ler, né, aos poucos, realmente, a prestação, como diz um amigo meu, entendeu? Porque é muita coisa e é legal, é bacana, mas que às vezes a gente não tem né, esse dinamismo que as pessoas às vezes acham que tem. Eu lembro disso porque o Drummond, uma vez, ele recebia muito livro, né? Muito, muito, muito livro. Aí um escritor virou para ele e falou assim: o senhor já leu meu livro? Aí ele, isso na rua, né? Assim, tal. Aí ele olhou e falou: olha, meu filho. Eu não consegui ler nem os autores que eu gosto de ler. Então, assim, quando eu chegar nesse nível, eu vou ler o seu também. É, É é, complicado. a montanha de livros me esperando é imensa, assim, e ela não diminui. Aí ela não diminui. Eu acho maravilhoso. Gente, por favor, me deem livros, eu compro livros, mas eu adoro, mas eu vou ler, tá? Não se preocupe. Você estava falando essa questão de ficar só e tudo mais. Claro, isso não é nenhuma novidade para ninguém, já fiz várias perguntas sobre o assunto. A pandemia, para você, né, como para muitos foi, com certeza, né, tiveram vários momentos, mas veio também para dar esse momento de o que eu estou fazendo aqui? Ah, com certeza. Uma coisa é eu dizer assim, eu quero ficar uma semana sem sair de casa só porque eu quero. Aí eu falo, uau, né? Outra coisa é extrapolar muito mais que uma semana e ter uma obrigatoriedade. No caso, eu estava na França nessa época, então eu não podia sair de casa só 1 hora por dia, num perímetro de 1 quilômetro, de distância da própria casa, que foi bastante rigoroso, pelo menos no começo. Isso, então, impõe a você uma aceitação em todos os momentos. Você perde o controle, né, do seu ir e vir. Isso, bom, claro que traz. Mas o que mais traz um desconforto, mas o que mais me mexeu comigo foi ver o todo, né, as pessoas. E como tudo que acontece atualmente, o que, que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo, o que, que é isso? Me deu muito o que pensar, tanto em termos ecológicos, né, a forma como nós, seres humanos, de uma civilização ocidental, como nós tratamos animais, como nós tratamos a natureza, a gente até fala da natureza como se não fizesse mais parte dela, isso tudo, a forma como a gente gerou uma vida tão artificial, me fez pensar muito. Como vários vírus que sempre existiram, a propagação dele tem a ver com a nossa presença, que invade tudo. Isso me fez pensar muito, muito, muito. Eu só não sei o que fazer, como muitas pessoas. Eu vejo que a coisa não está funcionando, nós estamos indo num caminho muito esquisito, e eu não consigo mudar o rumo do negócio. Eu tento mudar em coisinhas, diminuir plástico, aquelas que todo mundo sabe. Mas, assim, é um modo de vida e de produção que gera também vírus, que gera, enfim, tantas coisas nocivas. Não só a gente, hein? Nós somos vírus também para os animais, para a natureza. Nós somos vírus altamente contagiantes. Essa coisa toda me deu um nó. Me deu um nó. Até porque você a quantidade de pessoas que teve não só as vidas interrompidas porque morreram, mas tudo que veio na esteira disso, em termos econômicos, perdas, todos os tipos de perdas.
essa história toda ainda passeia muito na minha cabeça, sem que eu consiga, com os meus parcos recursos, dar um outro direcionamento para a minha vida. Quer ver um? Vou te dar um exemplo. A gente fala de ecologia para cá, ecologia para lá, super consumo, a Terra não dá conta de nos prover com tudo que a gente quer consumir. E a gente quer vender livro, né, Mauro? Então, olha É. só, como é que a gente resolve? Uma equaçãozinha basiquinha, né? Selo de sucesso, né? Representação de sucesso é vender muito livro. Tantos exemplares vendidos, você é um best-seller. Como se sustenta isso? Como é que é? Qual é a equação venda de livros e ecologia? Como é que funciona? Teria um outro modelo para se publicar? Como é que faz? Já isso eu já não sei o que fazer. Imagine você. Então, realmente, essa pandemia me aumentou a gama de perguntas sem possibilidades de resposta. E nesse período você produziu muito, não? Eu não sou uma pessoa voltada para a produtividade. Eu não tenho uma relação legal com produtividade. Eu tenho meu consultório e, e eu escrevo, eu leio. Às vezes funciona, às vezes não. Eu não tenho autocobrança de produtividade. Eu tenho algumas circunstâncias que me fazem investir em produtividade. Quando o Marcos Linhares, Marcelo Capucci e eu, quando nós escrevemos Outro Lugar na Solidão, que era para brincar de folhetim no jornal, como no século passado, essa foi uma brincadeira. Então, ali houve uma proposta, exato. Primeiro, ele saiu 2 vezes por semana no Jornal de Brasília. E então ali a gente tinha um compromisso, porque toda terça e quinta tinha que sair um capítulo. Mas é um momento. E foi muito divertido, porque a gente trabalha muito bem juntos. A gente riu muito, brincou, construiu personagem. Então não chegou a ser uma produtividade hipercapitalista. Foi uma brincadeira muito legal. Mas tinha um compromisso com o dia. Mas se não, eu não tenho isso, não. E não quero ter. Eu quero ser uma eterna escritora amadora. Ó, já está começando a dizer que é escritora. Ah, Ó. tá Já vendo ali? estou mudando aí, ó. Já estou mudando aí a ideia Tô de começando, tá escritora. vendo? Tá ficando terapêutica a nossa conversa. Porque o Drummond, eu amo o Drummond, sabe? Assim, tanto a história de vida dele quanto os escritos dele eu gosto muito. E ele fala que o escritor é aquele que escreve. Ponto. Ponto. Porém, o escritor tem que ter na cabeça que ele não, que a escrita é uma profissão. E que ser escritor é uma profissão. E que você tem que escrever todos os dias, independente de você publicar ou não. Isso eu li Ai, numa entrevista, isso eu li numa entrevista que ele fez com o Roman de Santana, que é um hum, dos maiores o especialistas Afonso. Uhum. isso, Afonso Roman de Santana, é um dos maiores especialistas de Drummond no Brasil. Aí eu achei interessante, isso eu já vi há muito tempo. Aí eu achei interessante isso, aí depois desse dia eu falei, rapaz, peraí, então deixa eu me, me autoavaliar aqui, porque até então eu acho que eu não sou escritor, não, porque eu não faço isso todos os dias. É. Mas aí depois eu comecei a escrever todos os dias, independente de publicar ou não. Essa questão da produção, quando eu perguntei, assim, pelo menos para mim, eu sei que para alguns tem essa questão do econômico, do capitalismo, entre aspas, do vender o livro, tal, vender o Uhum. produto, independente. Eu não tenho, mas a produção eu faço por uma questão, acho que assim, de literalmente de me conectar, inclusive com o mundo e com a vida, sabe? Eu tenho muito assim, eu tenho dificuldades, às vezes até de me expressar ao falar o que eu quero e, ao mesmo tempo, aquilo que eu quero, eu consigo jogar num poema ou às vezes que eu estou aprendendo, aí eu sou que nem você, ainda não sou escritor para isso, aprendendo a escrever conto, aprendendo, sabe, mas nesse sentido eu consigo. Então a minha produção ela não é de exigência, Uhum. eu, às vezes acho que é até de sobrevivência do que de exigência, entendeu?
E eu faço umas coisas meio, né? Porque assim, eu sempre falei para todo mundo que eu não sou normal, sou bem louquinho, bem tal, bem menino maluquinho, que nem o Ziraldo, né? Me identifico pra caramba com aquele livro dele, de que eu preciso disso, eu preciso realmente estar ali conectado a essa questão e faço como se diz, algumas encomendas para mim mesmo. Opa! Exemplo, o Curta Poema Curto, que é uma trilogia, que tem o Curta Poema Curto, O Sorriso da Estrela e O Invisível na Cor de Seus Olhos, que vai sair, foi literalmente uma encomenda minha. Falei, cara, eu vou fazer uma trilogia de poemas curtos, ponto. Aí eu mesmo me programo, eu mesmo faço. O outro primeiro livro que eu lancei, que é Angústia dos Dragões, eu também fiz uma coisa assim. Cansei do que eu estou escrevendo. Vou escrever algo totalmente diferente daquilo que as pessoas me conhecem. E Uhum. fiz a Angústia dos Dragões. Então, é uma coisa bem nesse sentido, sabe? Então, eu faço cobranças para mim, das minhas encomendas, mas não aquela coisa, não, mês que vem tem que terminar. Não, eu vou fazer isso. Foi nesse sentido da questão da produção. Mas Uhum. gostei da sua, do seu mecanismo também. Mas estou gostando de saber que você é escritora. E por falar nisso, entendeu? O Refúgio das Borboletas é o Sim. seguinte: crônicas, né? Reflexões para transformações e tudo mais. É um pouco a escritora no divã? É porque é uma compilação de artigos, né, publicados em vários jornais e quando me pedem para escrever, eu sempre, o meu viés é o viés da psicologia, né? Primeiro que é um oceano, o mundo da psicologia, o olhar, essa profissão que quanto mais eu envelheço nela, mais eu gosto. Então, tem um divã público, coletivo, porque são artigos que falam de coisas cotidianas. Aí nesse Refúgio das Borboletas tem sobre um menino em Goiânia que era de difícil, vamos dizer assim, considerado difícil na escola, e o menino se tornou um criminoso, então eu escrevi sobre isso. Tem sobre fidelidade conjugal, tem um monte de coisa que as pessoas vão pedindo, ou alguma data importante, Dia da Criança, escreve sobre o Dia da Criança, aí eu, não, sobre Natal, aí eu, enfim, tento escrever olhando, virando o caleidoscópio de um outro jeitinho, que eu acho que seria interessante. Então, realmente, a psicologia faz parte desse olhar da escritora de artigos para jornais. E semanalmente eu tenho uma coluna no Jornal de Brasília, que se chama Olhar Psi. Então, lá é psicologia. Que legal, que bacana. Ana, boa noite, Simone Snarf. Ela está dizendo os lucros dominarão o mundo, com certeza, que já dominaram há muito tempo, o pessoal que não dá crédito para a gente, já dominaram, de certa forma, né? Às vezes por bem, às vezes por mal, mas de certa forma tem essas coisas meio assim, né, cara? Bom, enfim. Boa noite a todos vocês aí que entraram, nós estamos aqui nos bastidores. Um bate-papo muito legal com a Adriana, essa psicóloga, escritora, que ela disse que não é, mas ela é, na verdade, ela é escritora, ela em primeira mão nos bastidores, entendeu, Adriana? A Que escritora, delícia! essa é a grande verdade. Querida, você falou de Brasília no início, mas como é que se traduz Brasília mesmo para você? Você já pensou nisso? Como traduzir esta cidade? Olha, para mim, bom, existem imagens de Brasília de quando eu vim para cá em 1970 que nunca vão sair da minha memória. Essas imagens, elas me dão muita saudade. Quando eu não estou em Brasília ou quando eu estou e vejo que a cidade cresceu muito. Mas eu vejo o quanto que as primeiras impressões que eu tive de Brasília, elas fazem parte ainda do meu repertório emocional, das primeiras raízes daqui. Eu vim aqui menina, eu tinha 6 anos, quase 7 anos, em 1970, e e é uma cena inesquecível, aquele aeroporto de madeira,
Aí era não sei se era um Caravelle, um turbo-hélice qualquer, que a gente chegou lá, aterrissou, descemos e ficamos embaixo do avião esperando o cara abrir o compartimento para dar a mala. E enquanto a gente estava esperando, eu saí correndo pela pista, e aí tinha aqueles redemoinhos de terra vermelha com aqueles barulhos, né, com aqueles uivos, e aquilo ali me fez um imprint na minha memória como algo fenomenal. A gente vinha do Rio, apartamento em Ipanema, pequenininho, todo mundo aí enlatado, e de repente chega naquilo. E aí de noite aquele céu, aquela Via Láctea, aquela coisa. E isso que eu absorvi nos primeiros dias de Brasília nunca mais me abandonou. Agora, como é que foi o resto todo? Foi que a disposição geográfica de Brasília passou a ser, para mim, a normalidade do mundo, e qualquer outra cidade passou a ser a normal. Então, as tesourinhas, as quadras, o muito verde, toda essa coisa me impregnou. É o único lugar no mundo, quando eu chego, é como se eu tirar o pé do sapato apertado, você faz assim. Eu gosto de viajar, mas chegar aqui me enche desses sentimentos de infância, amizades, minhas amizades profundas, que ainda vem da década de 70, a gente mantém isso, está todo mundo aqui. Então, ela, uma parte imensa e linda da minha biografia, ou às vezes nem tão linda, porque a gente vive no dia a dia todas as coisas, mas a minha biografia ela foi tecida aqui, são os fios de Brasília que tecem o tecido da minha vida. Isso é fundamental. Que legal. Eu Show de não bola. posso ficar muito tempo sem vir a Brasília na verdade, eu fico lá e cá. É que nesses últimos, ano passado e esse ano, em função da pandemia, eu não pude vir, não tinha, né? Aquilo foi me dando uma angústia, mas normalmente eu vivo aqui e lá. Que legal, show. Bom, galera, é o seguinte, estamos quase no final do nosso programa aqui, nossa entrevista nos bastidores. Eu quero, antes de tudo, parabenizar a Aruki. Ontem teve a Aruki Escola de Samba aqui de Brasília. Ontem teve um desfile, né, em comemoração aos seus 60 anos. O Androne Pelinski, que está aqui também na live, participou, que também é um outro grupo aqui, né, genial, mais de 30 anos aqui no Cruzeiro, um grupo de danças folclóricas e tal, uma pessoa também que faz um trabalho extraordinário. E a Aruki em si, que faz um trabalho aí também muito bacana com relação ao carnaval e aí a toda a história do Cruzeiro. Parabéns, Aruki, mais uma vez. Querida, antes de terminar a nossa entrevista, existe uma pergunta que não quer calar, que todos aqui que, né, conhecem e tal sabem que é. Se você já viu a nossa live, você também saberá, porém, acaba sendo especial porque é para cada um, é cada indivíduo, e cada indivíduo é um indivíduo. Quem é Adriana Cortland? Ui, É, agora você me pegou. Nossa, que difícil, Mauro. Faz outra pergunta. essa é uma pergunta clássica desse programa, Ai, dessa mas é live aqui, difícil. dos Eu devia ter bastidores. sabido antes. Aí eu ia ter uma resposta. Como eu te falei no começo, tem uma palavra que eu adoro, que é peregrinar. Peregrinar tem na sua raiz passar pelo campo, passar pelo agro, peregrinar. E eu acho que eu faço isso a minha vida inteira. Eu passo por um campo, às vezes os meus campos internos são esquisitos, um pouco loucos, como a Simone falou, ou não. Ah, eu vou passando por campos dentro de mim, vou peregrinando e vou descobrindo coisas, e vou descobrindo pessoas, e eu tenho uma relação muito íntima com essa palavra. Então, se eu puder responder sem buscar uma frase de efeito, quem é a Adriana Corta? Tchau. Mas assim, peregrino. Peregrina é algo que conversa comigo. Não sei se me define, mas conversa comigo. Eu me sinto peregrinando por tanta coisa. Que Vai por maravilha. aí.
Funcionou? Funcionou, funcionou, funcionou muito bem. É uma escritora que peregrina pelo mundo. Isso é legal. E É, os bom, a mundos, galera né, aí também. Oi. é, vários mundos, né? Vamos. Com certeza, a galera quer saber aí, muita gente já perguntou como é que adquire o livro, eu quero o livro, os seus livros, né? Esse aqui é um deles aí, que o pessoal com certeza gostou, é o Refúgio das Borboletas. Como é que a gente consegue, como é que se consegue os seus livros? Claro, já tem alguns esgotados, mas aí é uma questão de uma segunda edição, isso aí é, né? A gente faz aí até uma, como se diz, um lançamento aí. Mas como é que a gente consegue aí? Como é que o pessoal consegue seus livros? Pela editora? Como é que é? Pela editora, é o site da Tagore Editora, com certeza. A Tagore tem também uma parceria muito legal com as livrarias Leituras, então, que são super parceiras, né, da Tagore Editora e de outras editoras aqui de Brasília também. O site, ele tem a vantagem que eles entregam em casa, né? Então, assim, é mais simples se for o caso, mas eu acho que são as duas dicas. E as suas redes sociais, você quer passar a pessoa de repente acompanhar o seu trabalho? Além do Instagram, galera, você já vem aí, né? Já sigam a Adriana. Tem algum outro, algum canal? O jornal que você comentou, né? Que você tem uma coluna. Olha, o jornal que eu tenho é o Jornal de Brasília na versão impressa, com a coluna Olhar Psi, que sai toda segunda-feira no Jornal de Brasília, enfim, Olhar Psi. O Instagram, que se chama O Relicário da Adriana Oficial, é onde eu costumo fazer minhas lives toda terça-feira às 11h30 da manhã. Fiz uma pequena pausa porque eu estava viajando muito. A partir da semana que vem a gente volta com o Relicário. Então, o Relicário da Adriana Oficial eu acho que são dois pontos de contato bem bacanas. Legal, bacana, show. Obrigado, obrigado mesmo. Nossa, maravilha essa live. E é isso aí, galera. Nos bastidores, agradece a todos, agradece a Adriana também, que daqui a pouco vai agradecer a todos também. E se liguem, ótima semana, mas se cuidem, porque a gente ainda está numa pandemia. Apesar das vacinas e tudo mais, a gente tem que se cuidar não só pela gente, mas também pelo outro. Né? O olhar o outro também é importante dentro de uma vida em sociedade, principalmente. Né? Ninguém é ilha, e mesmo que seja, uma hora você vai precisar de um coco, de uma banana, de alguma coisa que você não vai ter, você tem que pedir Vai. para o vizinho, e o vizinho vai estar na outra ilha, e aí vocês acabam virando uma sociedade, com certeza. Bom, é isso aí. Obrigado, obrigado mais uma vez, minha querida. Obrigado a todos mesmo. Nos bastidores, se despede, sabendo que sábado que vem temos um programa Cruzeiro em Letras a partir das 11 da manhã e domingo 19h30 nos bastidores. A palavra é sua, minha querida. Mauro, muito obrigada. Muito obrigada pelo contato que você fez, as conversas que a gente teve previamente, todo esse processo que você foi cuidando para chegar aqui nessa live. Te agradeço, agradeço pelo convite, gostei muito de estar aqui. É uma conversa gostosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Falou, galera. Tchau, 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 querida. Tchau. Bom final de semana para todo mundo. Final de semana não. Boa semana. Final de semana também, por que não, né? E E é isso obrigada aí. pela presença de todo mundo. Muito obrigada. Boa semana para gente. Tchau. Isso. Tchau. Valeu.